Bem-vindos ao canal do Trouxa. Bom, vamos tirar isso logo, né? Da mesa aqui. Sim, eu cortei o cabelo, gente. Ai, por quê? Porque deu vontade. Tava precisando dar um reboot no cabelo, tá? Bom, falado isso, eu vou continuar aquele último vídeo que eu fiz, que é o vídeo Por quê, né? De como você vai usar filosofia para deixar a sua qualidade de vida potencializada, para melhorar aí, né? E eu tinha comentado com vocês que eu iria falar sobre o senso de tribalismo, que é algo extremamente presente nos dias de hoje e envolve a maioria, né, dos debates aí e das discussões que a gente vê sobre política, sobre filosofia, sobre minorias, né? E estava muito presente ali no último debate que eu participei. E é um problema quando a gente age sem, né, interpretar as coisas que a gente está ali tentando entender. A gente tenta entender, mas já com alguns pressupostos, e esses pressupostos, né, normalmente bem, mal, certo e errado, eles acabam nos direcionando para um certo senso de tribalismo. O que é esse senso de tribalismo? É um sentimento de pertencer a um grupo de tal maneira que isso é o que acaba dando sentido para a existência do indivíduo. Então toda a identidade do indivíduo está atrelada a fazer parte daquele grupo. E como que isso se dá na prática? Lá no grau 3 e 4 da pirâmide de Maslow, né, do psicólogo Abraham Maslow, que são as hierarquias das necessidades humanas, ele vai colocar que nós temos ali a necessidade de fazer parte de um grupo, é o degrau número 3, e no degrau número 4, nós temos a necessidade de status, que é dentro desse grupo você tem um nível de aceitação e não perder a sua individualidade. Bom, comparando isso com um estudo antropológico, isso tem lá no Manual do Trouxa no capítulo 2, né, que é sobre viver em sociedade, que é um estudo sobre qual que é o motivo de nós nos associarmos, né, de nós vivermos em grupo, está atrelado à sobrevivência e reprodução, né, que é o impulso básico aí dos organismos vivos. E aí eu vou te recomendar dois autores aí, que é o Edward Bernays, que ele fala sobre propaganda e psicologia das massas, tá? O nome do livro dele é Cristalizando a Opinião Pública. Você que estuda publicidade e propaganda, relações públicas, psicologia, provavelmente você já deve ter visto, né, esse autor, Edward Bernays, Cristalizando a Opinião Pública, tá? Ele vai estudar aí sobre psicologia das massas, e nisso você começa a estudar técnicas de manipulação de massa. Uma das técnicas é justamente, né, não uma, mas o grande trunfo aí é você saber usar o senso de tribalismo para manipular pessoas, extremamente comum, tá? Desde a época lá do Platão já tinha um certo nível aí de manipulação das massas. O segundo autor é o Noam Chomsky, e aí você procura Mass Manipulation Techniques, ou literalmente técnicas de manipulação de massa. Ele vai te dar 10 ali, e você combinando, né, as estratégias aí do Noam Chomsky mais as do Edward Bernays, que ele vai falar de como o indivíduo comporta-se de maneira diferente quando está presente num grupo, né? Às vezes o grupo ali começa a agir em uníssono, né? E aí eu vou falar um pouco nesse vídeo do senso de gado que a gente tem, não de maneira pejorativa, gente, mas assim, de você não querer ser o responsável aí por suas ações e preferir atribuir elas a uma causa ou a um grupo. Então, como que funciona o senso de tribalismo hoje, né? É muito comum, tá, quem tá no poder usar isso a ponto de as pessoas que estão dominadas ali, né, elas vão até defender o sistema e defender quem tá no poder, porque elas entendem que é um mal necessário, é algo aí que precisa existir para que as coisas de fato aí funcionem, né? E falaram que é muito difícil, já ouvi isso de vários filósofos, né? É muito difícil você definir o que é bom e o que é mal. Não é, gente, não é. Você tem que entender primeiro de onde que vem esses conceitos e para que eles servem. É uma análise neossimplista sobre os conceitos de bom e mal.
certo e errado, a gente vai ter uma relação entre você estar em grupo. Então, a distinção que eu fazia anteriormente entre moral e ética era a seguinte: moral, a visão de mundo do que a gente vai considerar bem e mal, aí nossa noção de bem e mal, né? Das coisas boas e coisas más. E a ética era a nossa noção de certo e errado, ou seja, você tá morando numa ilha isolado, só há você de indivíduo ali, né? De um ser consciente que tem sapiência, que é capaz de ter linguagem, entender um argumento, né? Criar um argumento, só tem você de sujeito nessa ilha. Então, a sua bússola vai ser mais hedonista, você vai ter um incentivo natural de fazer coisas que te dê prazer e vai ter uma repulsa natural por coisas que te causem dor. Então, de certa maneira, a sua existência será uma existência mais hedonista, e não que você busque o prazer. O prazer é uma recompensa natural que o seu cérebro produz sempre que você faz algo que é interpretado, que potencializa a sua existência, ou seja, aumentam suas chances aí de sobrevivência e reprodução dentro de todo esse mecanismo natural de equilíbrio aí do universo. Então, qual que é a nossa definição então de certo e errado? É em um grupo nós tendemos a colocar algo como certo, aquilo que irá potencializar a existência do indivíduo ou do grupo. E aí em grupo a gente tem que fazer essa distinção, né? Porque já tem aquelas manifestações que eu comentei no vídeo anterior, do gene altruísta, do gene egoísta, ações predatórias ou ações mutualistas. Tem toda essa dinâmica aí. E a gente vai considerar como errado aquilo que é interpretado, que potencializa a nossa extinção. Então, olha que interessante, gente. Bem, mal, certo e errado são conceitos que nós criamos para incentivar um comportamento que é interpretado como algo que potencializa a nossa extinção e incentivar um comportamento que nós entendemos que potencializa a nossa existência e evitar um comportamento que nós entendemos que potencializará a nossa extinção. Não significa que a gente sempre acerte nessa interpretação. Imagina um indivíduo que está em extremo sofrimento ali, ele resolve usar uma droga bem forte ali para que o sofrimento dele acabe, para que ele tenha uma válvula de escape. Momentaneamente ele vai ter uma ilusão de que ele está potencializando a existência dele, porque ele está desligando um pouquinho a dor ali, ele está se entorpecendo. A médio e longo prazo ele estará causando um problema maior, que ele ainda tem aquele problema ali que está causando a tristeza profunda dele, ainda vai ter as consequências do abuso dessas drogas. Então ele errou na interpretação dos meios ali. Não o fim, não é que o fim dele era diferente, né? Nós temos casos de pessoas que tem aquele impulso suicida, que na verdade é quando você quer se matar, você quer que a dor acabe, não necessariamente você quer parar de existir. Então não quer dizer que isso refuta, aquela pessoa se matou, então quer dizer que a gente não quer potencializar a nossa existência. Não, o mecanismo dela ali estava quebrado, a pessoa está sofrendo tanto que ela acha que ela não consegue às vezes nem refletir, né, de tanta dor, tamanha a quantidade de dor que ela está sentindo. E ainda dentro disso nós temos, né, aquele equilíbrio natural. Então quando a gente tem pessoas aí que a existência delas é um risco para a nossa sociedade, né? A gente já teve vários casos aí, por mais que eles de maneira geral sejam mais raros, né? Psicopatas são 1% da população e sociopatas são 4%, se eu não me engano. Então são raros, né? Mas existem, então eles estão dentro ainda, né, desse mecanismo de equilíbrio aí da natureza. São os genes, são os estímulos externos. Então o que de fato é bom e mal, certo e errado, né? Esses conceitos, a princípio, eles só existem dentro da mente de um indivíduo, tá? E o que gera esses conceitos, sim, é algo que existe fora da mente, que é justamente esse impulso nosso de sobrevivência e reprodução e a dinâmica de um indivíduo isolado e do indivíduo em grupo. Quando em grupo, já existirão impulsos naturais de aceitação social, ou seja, você vai querer fazer alguma coisa para que o grupo te acolha e para que você dentro desse grupo suba dentro de uma hierarquia. Então,
não é simplesmente você falar que tudo é um produto dos genes ou que tudo é um produto da sociedade, é uma combinação de ambos. Os genes vão definir como a sua pecinha aí, sua máquina biológica funciona, e os estímulos externos, eles vão definir como que seu corpo irá reagir. Então são as duas coisas aí. E que tudo isso tem a ver com o senso de tribalismo? Bom, se eu entendo o que vai causar alguém identificar algo como certo ou como errado, como bem, como mal, eu posso criar situações ali para incentivar uma resposta do indivíduo ou uma resposta do grupo. Então, quando você vai debater um assunto, gente, você tem que manter na sua mente que os impulsos que regem todos os organismos vivos são os mesmos: sobrevivência e reprodução. As distinções que nós temos, as discordâncias, são em um equívoco na escolha do meio mais eficiente. Então, assim, é um problema aí de descobrir qual que é a melhor ferramenta para fazer aquilo que eu quero, para atingir o meu objetivo. Então, quando você vai discutir se é melhor um sistema de anarquia ou um sistema estatal, se é melhor você ter uma visão política de direita ou de esquerda, entende? Tudo isso são maneiras de você tentar decidir qual que é a melhor forma de eu atingir o meu fim. E o seu fim dificilmente não será reprodução e sobrevivência, entende? Caramba, cara, Campinas parece um videogame aqui, na hora que você tá dirigindo. Então, tá vendo? Homens conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, gente, é o seguinte, pense, né, qual que é o fim que está sendo debatido ali. Por exemplo, as pessoas às vezes entram em algum debate e já começam a se atacar como se fossem inimigos, né? Então, por exemplo, o meu fim é a potencialização da existência humana. Dificilmente seu fim não será esse, tá? De novo, né? Existem genocidas, existem sociopatas e psicopatas, mas de maneira geral são raros. Então, meu fim é a potencialização da existência humana. E o seu? O meu também. Opa, então vamos descobrir qual que é a melhor maneira? Pronto, você quebrou esse senso de tribalismo. Tem uma feminista debatendo com um MGTOW. O mundo é um patriarcado opressor. Ou, o mundo é um genocentrismo opressor. Enfim, eles começam a conversar aí, mas o fim é o mesmo. Bom, vamos tentar equilibrar as relações humanas de maneira que haja uma harmonia, que ambos os grupos envolvidos possam ter a sua existência potencializada, né? Então, se você te manter na sua cabeça que o fim é o mesmo, a pessoa que está debatendo contigo não será o seu inimigo. Não se iludam, existam pessoas que querem que você seja extinto, existem. E não estou falando que todo mundo é bonzinho, que ninguém se odeia e que não há de fato aí pessoas que queiram matar outros grupos. Existem, né? Existem. Mas o importante é que você entenda que às vezes a pessoa é do jeito que ela é devido a uma interpretação errônea do fenômeno. Eu falo sobre isso no meu grupo quando eu vou falar sobre preconceito, sobre pessoas homofóbicas, sobre pessoas racistas, pessoas que têm um ódio ali. É o capítulo sobre ódio, inclusive. Lembre-se, a gente não escolhe os nossos genes, que é a maneira que nosso corpo irá funcionar, e nós não escolhemos o meio. Então você não escolhe existir e não escolhe as condições da sua existência, você manifesta elas. Entendendo o que causa os seus sentimentos, os seus pensamentos, sua visão de mundo, vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida e a não ser manipulado. Então, são várias técnicas, cara. Tem outro vídeo meu que eu vou listando elas, né? Mas, por exemplo, uma muito comum é o ridicularizar a posição do meu oponente para que ele nem seja ouvido, ou para que o que ele está defendendo, mesmo independente de ser certo ou errado, em termos aí de lógica, ele não seja levado a sério. Outra técnica super comum de manipulação de massa, eu crio um problema e milagrosamente apenas eu ou o que eu estou defendendo é a solução do problema. Entende? Isso é super comum. Dentro da psicologia das massas, existe uma tentativa de você falar apenas do grupo, como se o grupo
fosse responsável por cada indivíduo. Então eu vou falar assim do grupo dos homens, do grupo das mulheres, dos gays, dos negros, dos indígenas, dos não sei o que, como se um grupo representasse todos os indivíduos envolvidos nele, independente do indivíduo estar dentro desse grupo ou não, só dele fazer parte por causa de alguma característica, seja ela cultural, étnica ou de gênero, qualquer tipo de característica aí, para sistematizar um tipo de comportamento, entende? Como se você não tivesse a chance de ser diferente daquilo que estão te categorizando, entende? Então, assim, é uma tentativa muito conhecida, gente, de você criar inimizades, de você controlar pessoas, porque se o grupo todo tá se matando ali, tá brigando, é muito mais difícil deles conseguirem enxergar fora da Matrix, entende? Porque justamente você já colocou algo para eles se ocuparem, que é um ficar matando o outro ali. Então, se você quer ser livre do senso de tribalismo, você vai ter que entender, por isso que filosofia é tão importante, gente. Você vai ter que entender da onde vêm os seus anseios, o que são os seus anseios, os sentimentos de medo. O debate lá que eu fiz no canal do Antônio Miranda, né? Foi justamente isso. Eu falei, eu entendo o medo de vocês. Vocês estão com medo do que o que a gente está argumentando aqui seja algo que vai causar, sei lá, algum tipo de genocídio ou de extinção em massa, um problema econômico catastrófico. Então, uma repulsa para algo que irá potencializar a extinção de muitas pessoas, né? Então eu entendo, porém, o que a gente sempre vai debater são os meios e não o fim em si. Então, conselho para que você não brigue e não seja manipulado nesse sentido. Entenda claramente qual que é o fim que está sendo defendido ali. Qual que é o fim? Para você entender o fim, você vai ter que entender o juízo de valor. O que a pessoa está atribuindo como certo, errado, bom ou mal. Bem ou mal aí, né? Ou bom ou mal. Normalmente vai ser o que ela está definindo que irá potencializar a extinção, né, de pessoas e o que irá potencializar a existência de pessoas. Se você definir isso com clareza, aí são duas pessoas aliadas tentando resolver um problema e não dois inimigos. Novamente, Edward Bernays, Psicologia das Massas, e Noam Chomsky, Técnicas de Manipulação de Massa. Eu vou ver se eu escrevo o nome deles aqui na edição do vídeo para você conseguir pesquisar. Então, é uma coisa que eu acho muito importante, gente, eu dar uma direção aí de estudo para vocês, né? Porque existem assuntos que são muitas teorias entrelaçadas e num vídeo de 20 minutos aqui não dá para eu falar tudo, mas o que eu posso fazer é mostrar de onde eu tirei essas premissas que eu estou colocando para que, caso você tenha interesse, você vá estudar, vá pesquisá-las. Você não precisa aceitar tudo que eu tô falando assim, sem questionar. Não faça isso, eu posso estar errado, inclusive. Mas se eu te der a direção, a dedução que eu fiz, que é descritiva, foi disso aqui. Entendi. Então, gente, o mistério aí, como definir o que é bom e o que é certo? Bom, os impulsos de sobrevivência e reprodução, eles vão fazer com que você interprete como bom e correto aquilo que potencializa a sua existência ou a existência do grupo. Mal ou errado, aquilo que potencializa a extinção do indivíduo ou do grupo. Dentro disso, impulso do gene altruísta, egoísta, relações em grupos serão ou predatórias ou mutualistas. Então, não veja os seus debatedores como inimigos, questione os seus anseios, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Eles existem com uma função, são parte de um mecanismo biológico evolutivo, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo do trouxa.